Muito bem, olha, hoje o dia está muito especial aqui. Nós vamos conhecer, você vai conhecer, uma pessoa aqui que já está disputando, entrando nessa briga importante, Dr. Nelson Júcio. É quase suco em inglês. Boa noite, doutor. Boa noite. Na verdade, houve um erro da grafia do nascimento do papai, era Giusio italiano, né? Giusio. Aí escreveram Júcio, J-U-C-I-O, então é Nelson Júcio. Prazer ter no nosso programa. Prazer é todo meu, te agradeço já de antemão a oportunidade, né? E estamos aqui para justamente mostrar as nossas intenções, né? A respeito da disputa das eleições da OAB, né? E eu recebi com surpresa quando o senhor me falou que estava como pré-candidato à presidência da OAB Guarulhos. Já tivemos aqui doutor Parra, conversamos com ele algumas vezes, doutor Abner, doutor Jonadab também já esteve aqui, doutor Belo já esteve aqui também. Doutor Belo. Todos pré-candidatos à OAB Guarulhos, e de repente eu vejo o doutor Nelson como pré-candidato. Parece que as novidades seriam o doutor Parra, o doutor Jonadab e eu, aí somos mais novidades. Exatamente. Na disputa, né? Por que o senhor resolveu, e quando você resolveu ser candidato à Ordem de Guarulhos? Então, na verdade, assim, eu já tinha essa intenção lá atrás, né? Mas eu sempre estava buscando uma forma, assim, de estar disputando as eleições de uma forma que eu gostaria que todos os advogados, né, após, obviamente, ouvirem a minha pessoa e eu ouvi-los, né, nós estarmos, então, formatando uma chapa, né, porque, na verdade, até para a formatura da chapa hoje existe regras, cota para negro, cota para mulheres, tal, né, e justamente formar uma chapa para disputar as eleições, levarmos os nossos pleitos, né, aquilo que eu realmente gostaria de realizar junto à administração da subseção, né, de Guarulhos, né, que obviamente está regida por um estatuto, né, por um regulamento interno da Seccional São Paulo, né, onde nós temos lá autonomia e temos as mesmas atribuições, né? E o que acontece numa disputa eleitoral, que é muito interessante, não sei se alguém já colocou aqui para você, ou Roberto, me permita chamar de você, e pode me chamar de você também, não precisa me chamar de senhor, é que quando se fala em união dos advogados, é interessante, né? Todas as eleições que houveram aqui, que eu acompanhei, participei, apoiei alguns candidatos, a gente percebe que aqui Guarulhos faz oposição a São Paulo. Sempre foi oposição a São Paulo. Isso é interessante, né? Lógico, o advogado tem direito de votar naquele candidato que ele achar que seria o melhor para administrar o nosso órgão, né? Que é criado por lei federal, né? E, obviamente, o mínimo que se tem que fazer dentro de uma administração, né, seja ela onde for, é seguir os estatutos, minimamente, né, os regulamentos e tal, e essa é a minha intenção. E dentro dessa ótica, obviamente, há muita coisa para se fazer, né, para valorizar, voltar a dar a valorização para o advogado, certo? E buscar fazer com que o seu trabalho, que é privativo, né, o seu exercício da advocacia, que é privativa dele, ser feita com maior celeridade, com mais respeito às prerrogativas que existem, né, que ele tem, de acordo com a lei federal, estatutária, e também, sabe, fazer com que ele também faça uma advocacia com ética e disciplina. O senhor considera a sua candidatura diferente das outras? Acredito que sim. Porque eu vim aqui para colocar para a sociedade guarulhense, para os colegas advogados, que administrar a subseção, certo? A administração é para o advogado e para o estagiário, que são os maiores clientes, certo, da subseção.
Lógico que a OAB ela pode estar dando uma participação, contribuição, porque ela também tem outras atribuições do Estado Democrático de Direito, de defender a Constituição Federal, a justiça social, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e também das instituições jurídicas. Então, nesse aspecto, a OAB, ou que é o próprio advogado, a OAB, eu sinto que a OAB é o advogado. Nós temos que valorizar e melhorar o exercício da profissão da advocacia para o advogado, em função de que ele exercendo de forma melhor, que ele possa ser mais sério, ele vai estar beneficiando o seu cliente, que é a população. Porque o advogado, ele não advoga se ele não tiver quem contrate ele, um cliente, certo? E o cliente, ele pode ser uma pessoa física e pode ser uma pessoa jurídica. Então, veja, eu penso e digo que o advogado, ele é o representante, guardião dos direitos das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, certo? Então, nós temos que valorizar o advogado, certo? E a instituição tem que trabalhar por ele. Dentro da subseção, nós temos que procurar facilitar tudo para que ele possa desenvolver o seu trabalho, não ter obstáculos nos órgãos públicos, no próprio poder judiciário. Antes de ele até advogar, nós temos que estar indo nas instituições de ensino, melhorar o ensino para ele, né? Porque hoje ele tem que ter as faculdades. Você paga você paga um absurdo pelas faculdades. Você não tem um curso lá dentro que te dá ética e que te dá disciplina e te fala de prerrogativa. Você fala da própria OAB? Da própria OAB. Você não aprende lá dentro da faculdade. Não existe isso. Não existe dentro do ensino jurídico. Então, eu aqui em Guarulhos, se eleito, eu vou estar conversando com as faculdades, as instituições de ensino de direito aqui, para que haja realmente através da faculdade. A OAB não tem como aí, como tem vindo colegas aí falar da escolinha do advogado. Eu acho até que eu faço uma certa crítica, sim, mas... Não seria uma boa ideia uma escolinha para os advogados? Não, o advogado tem que sair bem formado e instruído na faculdade, ele paga uma nota para isso. Você ir lá aprender ética, disciplina dentro da OAB, ou você tem que aprender como você vai trabalhar. Na minha época, né, não existia isso, nunca existiu, né? E eu acho que esse tipo de escolinha, o nome até escolinha do advogado, eu acho até meio pejorativo. É meio estranho. É meio pejorativo esse nome escolinha, quer dizer, o cara faz faculdade 4, 5 anos para depois ter que aprender na escolinha ética, disciplina, aprender... Né? E outra coisa, eu estou falando de ética e disciplina, e estou falando da administração interna da OAB, porque, infelizmente, há uma grande desunião nesse sentido, sabe? A subseção está muito aquém, sabe, de fazer uma boa administração aqui, porque ela depende muito lá da seccional São Paulo. Mas eu entendo que ela pode melhorar, porque o próprio estatuto nos diz que a subseção tem as mesmas atribuições e é autônoma. E ela tem que cumprir dentro do estatuto e do regulamento interno lá da seccional. Se houver algumas coisas que impedem nós de melhorarmos a nossa atuação, nós advogados aqui, que somos, como dizem, somos 7 mil inscritos, 6 mil, nós temos que lutar para que o regulamento seja melhorado para nós podermos ter uma boa administração em Guarulhos. Entendi. Nos acompanhando, Wagner Garcia, está dizendo, é verdade que o doutor Nelson é cearense? Não sei, é? Não. Cida Gomes dando boa noite para nós, e o doutor Alexandre Cantagalo está perguntando se vai ter comissão nova. É isso? Comissão nova na minha gestão? Infelizmente, essa coisa de comissão, né, eu acho que dentro da OAB, as comissões mais atuantes, que eu entendo, seriam comissões de prerrogativas e de ética e disciplina. Essas são as mais atuantes. Até porque nós, infelizmente, temos aí no Tribunal de Ética de Guarulhos, né, que também
atende o Alto Tietê, é um tribunal de ética que muito pouco o presidente atual e o anterior interferem, né? Também estamos subordinados à Seccional São Paulo. Nós temos mais de 1.500 processos de ética quase que parados, lá sem andamento, entendeu? Sem falar que quando se muda a diretoria da subseção, até que a coisa volte a engrenar, porque aqueles relatores, aqueles que eram simpatizantes do anterior, não ficam mais voluntariamente trabalhando, aí tem que assumir os atuais, simpatizantes do atual, se leva 4 meses, Roberto, para que o processo volte a andar normal. E o normal é não andar. Não anda. A comissão de ética e disciplina não tem uma sintonia com o tribunal. Não há uma sintonia, não há discussões, não há busca de soluções entre essa comissão e o tribunal. Se houvesse um pouco mais de sintonia, mais entendimento, talvez os processos seriam mais céleres. Roberto Kitagawa. Doutor Nelson, boa noite. Boa noite. Proposta de sua eventual chapa é de enxugar ainda mais as comissões, manter ou aumentar. A diretoria dará prioridade ao advogado, à advocacia ou à missão institucional? E outra questão aqui, 3 questões. Ele pergunta ainda ao Roberto Kitagawa, vai ser estadista com o judiciário ou vai bater mais? Não, a minha intenção é, diante da função, né, da OAB, que ela pugna pela boa aplicação das leis, é sim fazer com que o judiciário respeite mais as nossas prerrogativas, certo? E respeite também a ética e disciplina, né? Porque, como eu falei para você, o juiz, muitas vezes ele é juiz sem conhecer os nossos estatutos, né? E ele está obrigado a cumprir o Estatuto da Magistratura. Sim. E, igualmente, nós também temos que conhecer o Estatuto da Magistratura para que haja justamente o respeito mútuo, né? Não a hierarquia, não existe hierarquia entre nós, mas o respeito mútuo tem que existir, né? Vlamir Skivinato está mandando um abraço. Vlamir Skivinato, grande amigo. Está mandando um abraço para você. Muito obrigado, obrigado por estar nos assistindo. Luiz Carlos Peninha também está lhe mandando um abraço, ele que é funcionário público aposentado. Cida Gomes também conosco. Wagner Garcia, o que o doutor entende da posição da atual diretoria envolvida com a administração pública? Quem está dizendo é o Wagner Garcia. Muito bem. Eu digo para o meu querido Wagner o seguinte, e já foi dito aqui por uma colega que eu inclusive apoiei, não foi dito aqui, foi num outro programa, a doutora Eliana Galvão, que eu quero deixar um abraço para ela, perguntado para ela num outro programa de TV aí, ela ia ser candidata, acabou desistindo, ela teria dito o seguinte, que o presidente da OAB, obviamente, ele, na posição que ele está, eleito, ele pode ter uma certa influência e exercer uma certa influência, né, nas questões que são globais, que são questões que são pertinentes ao exercício da advocacia, né? E, obviamente, você tem essa flexibilidade de você... Então, em prol do advogado, né, do exercício da profissão do advogado, eu penso que eu, se eleito, estarei exercendo esse tipo de influência junto a qualquer órgão, a qualquer administração, seja ele... Sempre tendo o advogado como meta. Sempre tendo o advogado como meta. Né? Porque o advogado, é o que eu falo para você, eu, presidente da OAB, eu não posso advogar pela causa do advogado que é contratado por uma instituição que vai defender a instituição. Agora, ele tem que defender a instituição para quem ele foi contratado, sempre respeitando a ética, a disciplina e as prerrogativas do advogado. Sete Copan, é isso? Sete Copan, vai aqui um abraço ao meu amigo
do seu amigo Sidney Jorge. Puxa vida, meu colega de escola, ginásio, gente boa. Um abraço para ele também, muito obrigado pela audiência. Ele está dizendo que você é um gigante aqui. Obrigado. Que coisa, hein? É a modéstia dele. A sua colega Milene Iris também está dando uma boa noite para nós aqui. Puxa, ela que é advogada. ainda hoje vi ela no Face e preciso falar com ela. Já vai pedir o voto aí da nossa querida amiga. Eu sempre entendi, doutor, o senhor parece que pensa diferente, eu sempre entendi que a OAB, por exemplo, ela tem que ter uma posição maior do que ela mesma. Ela tem que tratar das questões ligadas aos advogados, só que, pela importância histórica que ela tem, ela também deve interferir favoravelmente ao cidadão comum, ao Estado. Sim. Interferir até, eu não diria de forma política, não é política partidária, mas politicamente. Por exemplo, está faltando vacina ao país. Ela se manifestar dizendo assim, prefeitos, governadores e o presidente da República, sabe, aquela coisa de pressionar em favor do Brasil. Olha, eu entendo o que você está falando, mas eu vou divergir um pouquinho de você pelo seguinte. Eu vou te contar um caso, fato, não vou citar nomes, mas houve um presidente, né, que, numa certa situação aí de desapropriação de áreas, teria soltado aí para um jornalista que essas pessoas que seriam desapropriadas deveriam procurar a OAB. É mais ou menos isso que você está falando, não é? E a OAB lutar pela cidadania, lutar pela... Eu acho que nesse caso aí, ele não tem que interferir naquela causa específica, mas lutar pela habitação para todos. Sim, deixa eu te falar. Então, ele disse que essas pessoas, né, ele estava preocupado com essas pessoas, iam ser desapropriadas, para onde elas iam morar, e etc. Tal. Bom, aí ele foi na imprensa e falou que elas deveriam procurar a OAB, a sede da OAB. Doutor, eu não concordei com a fala dele, porque eu acho que as pessoas, quando querem buscar os seus direitos, certo? Ela tem que buscar o advogado, o escritório do advogado, porque lá na instituição OAB você não pode indicar advogados. A regra da ética e disciplina, a instituição não pode dar preferência para A, para B, para C. Entende? Perfeito. Então, os advogados, certo, que são a instituição OAB, sim, tem também, eles têm o direito de defesa das suas prerrogativas e eles é que têm o exercício privativo da advocacia. Então, são eles os advogados que têm, entendeu, o poder de buscar o direito de cada cidadão, seja ela pessoa jurídica ou física. Ele é o guardião, ele é o representante guardião dos direitos, entendeu, das instituições. Doutora Eliana Galvão está nos acompanhando, está dizendo assim, doutor Nelson Júcio, o homem sério, correto e honesto, digno de admiração. E o doutor Nelson conhece Guarulhos e sua gente como ninguém, doutora Eliana Galvão. Muito obrigado, Eliana. E doutor Werner Galber também nos dando uma boa noite. Doutor Werner Galber. Doutor Werner, já participei com ele de comissão, já uma grande pessoa. Então você já tem pessoal que está te acompanhando. Sim, são colegas. Eu, inclusive, peço aos colegas que estiverem me assistindo para que compartilhem essa minha entrevista, para que realmente os colegas que entenderem que eu seria realmente o meu nome seria bom para estar dirigindo a nossa... Se eu fosse advogado, por que eu deveria votar no senhor e não nos outros? Me dê algumas boas razões para eu, como advogado, votar no senhor. Porque eu quero... Olhando para aquela Câmara, por que... Respondendo a sua pergunta, eu pediria e acharia que você deveria votar em mim e não nos outros, porque eu vou trabalhar para os advogados, vou ouvir os advogados,
Vou lutar pelo exercício da profissão privativa da advocacia para os advogados em todos os órgãos, seja jurídicos, seja órgãos estatais, seja órgão municipal, procurar fazer com que o advogado seja, quando for levar as questões dele, dos seus clientes, para a solução dos seus clientes, que ele seja bem atendido, que ele tenha celeridade no seu trabalho, certo? E isso tudo em prol dos cidadãos da cidade, porque a gente trabalha para todo mundo, a gente trabalha para a cidade. Cada cidadão é a cidade, como cada advogado para mim é a OAB. Entende? Eu como presidente, eu não sou melhor do que nenhum advogado. E nós, advogados, o direito é muito dinâmico. E sendo dinâmico também, a tecnologia hoje também está muito avançada. Nós temos colegas advogados que estão começando e que estão até terminando hoje, que não conseguem adentrar e a ter vamos dizer assim, a prestar o exercício da advocacia, né? Porque ele está com dificuldade, é de tecnologia, é de reciclagem, enfim, então existe... Ele precisa de uma ajuda. Sim, inclusive a ajuda tem que ser em prol do advogado, a gente não pode sair aí fazendo ativismo, tentando defender cidadãos com problemas aí. Eu tenho que ser claro, né? Não, por favor, seja claro. Eu tenho que ser claro porque essa coisa de justiça social, né, faz parte da gente fazer justiça social. Mas o que é justiça social? Justiça social, no meu ver, é a pessoa conseguir, por si própria, um trabalho digno, um salário digno e conquistar o seu espaço, os seus direitos legais e constitucionais, né? As suas necessidades básicas, se possível, por ele próprio. Agora, quando ele não consegue, quando há essas oscilações, né, de pessoas com dificuldade financeira, dificuldade de comer, o próprio governo e algumas instituições que são criadas para dar esse tipo de assistencialismo, né, e esse tipo de justiça social, elas já fazem isso. Lógico que a OAB deverá defendê-las no caso delas, por exemplo, fazerem alguma coisa que não esteja dentro da legislação, que não seja regra, que elas estão sendo impedidas de fazer esse tipo de coisa, a OAB vai fazer isso que o senhor falou, ela vai tomar uma iniciativa através de algum advogado, que essa instituição ou irá contratar, ou a OAB, através de uma comissão, pode ter uma comissão lá que trata disso, vai cuidar. Eu acho que ele é advogado, doutor Rodrigo Tavares. Puxa vida, meu colega. Doutor Nelson, boa noite. Ex-candidato a prefeito de Guarulhos. Eu acho que ele está mandando um recado aqui. Ó. Manda. O senhor considera que nomear parentes de diretores da OAB enfraquece a representatividade da entidade? Olha, essa coisa de nepotismo, né? Hoje é moda, né? Falar em nepotismo, né? Eu acho que cria uma certa, assim, coisa, assim, uma mesquinheza de algumas pessoas, né? Que acham isso, talvez, ruim. Mas eu entendo o seguinte, todo cidadão tem direito de trabalhar, né? E ele vai, logicamente, vai passar por uma avaliação. Ele não vai ser, olha, eu indico aquela pessoa ali, pô, ele é meu parente, é ruim, né? Parente direto, a lei, já existe lei até que proíbe, né? Dos órgãos públicos, eleições, né? Existe lei que proíbe. Realmente é uma coisa assim que ninguém aceita muito, né? Bom, ninguém aceita. Acabou nosso tempo, doutor. Quero agradecer ao doutor Nelson ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Quero deixar um abraço para todos os seus telespectadores, aos colegas que estão nos assistindo e pedir, né, para que eles se alinhem às minhas ideias. Quem quiser falar com o senhor, como é que faz?
Rede social? Então, na rede social eu tenho no Facebook, né, Nelson Luiz Júcio, e tenho o meu e-mail que eu uso, é o jucioptb2012@gmail.com.